que estão me ouvindo pediram para mim falar da palavra de Deus, né? Falar uma mensagem. Oh, Eliseu, você não fala mais a mensagem, você sumiu. Mas as pessoas estão certas, né? Nós que sabemos, conhecemos, temos que ajudar, né? Ontem eu fui indagado pelo um obreiro de outro ministério e ele estava se sentindo, né, muito para baixo, né, se sentindo preocupado com o ministério. E ele falou: Eliseu, eu estava vendo alguns vídeos que você aposta e serviu a sua mensagem para mim, falou muito comigo. Não para de falar do evangelho. Tem um tempinho, né? Agora é horário de almoço. Tira um tempinho de 15, 20 minutos, mas fala a palavra de Deus. Porque muitas pessoas precisam, né? Tem muitas pessoas nas drogas, com situações difíceis na família, na parte civil, né? Na parte trabalhista também, situações difíceis, né? E onde nós buscamos recursos somente, né, no Criador, na fé, né, no temor do Senhor, na palavra das Escrituras Sagradas. Devido, né, nós vivermos num século que está totalmente avançado, tecnologia, um desenvolvimento mundial grande, né, país que está bem mais avançado, né, e nós paramos um pouco para meditar e olhar. Ainda há muita pobreza, muita desigualdade social, falta de respeito, falta de amor, falta de, né, caráter, ética, né? Ninguém dá mais crédito às pessoas, não chega próximo, se afasta muito, né? Não tem aquela vida assim, né, conjugal, né, de respeito, união, participação. Então eu queria trazer uma mensagem que falasse sobre esse tema, mas eu queria pegar um texto, falar um pouco do ministério de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo teve que vir? Falar um pouquinho das tribulações que Jesus Cristo passava ali, qual era a dificuldade do reino de Deus ser declarado. Porque para muitos ouviam e não entendiam, olhavam, mas não enxergavam. Porque eles tinham visão para as coisas materiais. E não queria abrir o olho e ouvir a revelação. Enxergar as coisas celestiais. Na época de Jesus Cristo tinha muitas leis. Não só os 12 mandamentos que foi dado em Deuteronômio capítulo 5, mas também 600 e poucas leis de Moisés. Então o Sinédrio ali, ele era como se fosse uma Constituição Federal. Hoje um acadêmico em Direito, ele estuda aí 5, 6 anos, 7 anos estudando e não para de estudar, porque tantas leis, né, vai surgindo. E na época de Jesus Cristo era a mesma coisa. O Sinédrio acompanhava as profecias, acreditava na letra, nas profecias, mas não buscava a interpretação da revelação. Então muito servia o Sinédrio
mas não servia o nosso Deus. Eu queria levar você no livro do Evangelho de João, capítulo 6. Mas nós vamos ler alguns versículos do capítulo 7 e depois vamos voltar para o livro do Evangelho de João, capítulo 6. Então nós lemos aqui no livro de João, capítulo 7, diz assim, verso 14. E corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. E então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras, sem ter estudado? E respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. E se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus Cristo estava falando que tudo que ele estava falando, ensinando, não vinha dele, mas das 7 manifestações que fala em Isaías 11, versículo 1 e 2. A onipresença, a onipotência, a onisciência tinha vindo sobre aquele menino. Aquele menino, ele nasceu já com a sabedoria e veio do alto, da onde ele já estava. E agora vamos para o capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 37 e diante. Aqui, Jesus Cristo ensinando aos judeus. Esse povo que estava ali ouvindo, que tinha outros ensinamentos, ouvindo de um jovem coisas diferentes. E ele falou, como você fala todas essas coisas sem ter estudo? Porque sobre ele tinha um ministério para ser revelado. E no capítulo 6 de João diz assim, declarou-se-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, e não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, assim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O Senhor Jesus Cristo queria mostrar que aquele ministério, tudo que ele estava fazendo ali, tinha vindo de Deus. E que ele queria revelar que ali ele estava para servir e ser servo. Ele não queria, hipótese alguma, ser um líder, ser um chefe, porque ele saía à beira do mar da Galileia, pregando, e a multidão atrás, dos judeus. Alguns líderes do Sinédrio sim acompanhavam para ver o que Jesus falava, para correr e testificar nos livros, ver se ele dava contradição nos ensinamentos
de Jesus, porque eles aguardavam um líder que tinha falado lá em Moisés, capítulo 19, se eu não me engano, que ia vir um líder. Ele fala lá em Deuteronômio 18, versículo 15. Eles esperavam um profeta vir. Mas quando o Senhor Jesus Cristo sai falando, fazendo os prodígios, curando os enfermos, necessitados, falando do Evangelho de Deus, aquilo trouxe uma repercussão. O Sinédrio queria ter o poder de liderança como se fosse um governo hoje. Do governo federal. Ele queria pagar, o Sinédrio queria pagar os impostos para os romanos, que dominava, mas não queria perder a liderança. Eles queriam ser chefe, líder, e tinha que ser ali na lei. Não tinha para onde correr, era do jeito deles, como eles queriam, do jeito que tinha que ser, da vontade deles. Porque eles falavam deles mesmo. Como nós lemos lá em João 7, versículo 14 aos 18. Mas Jesus, sabendo disso, sabendo que ele estava para vir fazer um ministério, aquele que João Batista falou, creis naquele que vem antes de mim, porque esse é desde o princípio, esse estava lá no céu, ele se tornou carne. Isaías 52 diz, o meu povo saberá o meu nome, nascerá um menino com 7 manifestações da sabedoria, do conhecimento. Isaías 11, versículo 2, Isaías 7, Isaías 9, versículo 6, e esse menino nascerá e terá o seu nome, príncipe da paz, e todo o governo estará sob o seu ombro. Depois ele fala que esse menino que nascerá chamará Emanuel, que era Deus conosco. Lá em Mateus capítulo 1 diz, tu, José, recebe Maria, porque o que gera nela é do Espírito Santo, como diz o profeta Isaías. Que esse menino chamará Emanuel, Deus conosco, mas tu, Maria, coloca o nome nele de Jesus, porque esse tirará o pecado do mundo. Ele tinha uma missão, esse menino já nasceu pronto, conforme diz Ezequiel. E Jesus Cristo, andando na beira da Galileia, fez a multiplicação dos pães. O povo viu seus prodígios, viu a sua situação e falou, este é o profeta a qual nós esperamos. E quando o Senhor Jesus Cristo percebeu que eles queriam fazer um novo líder, que ele ia ter a situação contra o Sinédrio, Jesus dirigiu a Cafarnaum, e andando sobre as águas. E ali todos à procura de Jesus foram para Cafarnaum, os apóstolos. Ali eles teve barreiras, tribulações, a movimentação do vento, do mar. Mas Jesus falou, não temas, sou eu, Jesus. E ali tudo se acalmou, falou com o mar se acalmou, e ali ele continuou o evangelho, e ali ele prega para o povo, para que o povo não buscasse só os benfeitos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o povo queria só Jesus Cristo na hora da prova, uma prova acaba, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Mas o Senhor Jesus Cristo queria mostrar que ele era o pão da vida, que ele tinha que morrer. Aquele que não bebesse do seu sangue, comesse do seu pão, não entraria no reino do céu. Não teria salvação. E ali o judeu impressionava, falava assim, este não é aquele menino nascido de Maria? Alguns do Sinédrio ali falavam, mas nós conhecemos o pai dele. Ele não é filho daquele carpinteiro? E agora diz para nós comer da sua carne? Mas o que o Senhor Jesus Cristo queria mostrar para eles era a revelação da palavra de Deus. Eles tinham que entender
que aquele que eles que não viram, mas ouviram ele falar do céu com Moisés, ele estava presente em carne e osso, padecendo, fazendo a justiça, andando pelo povo, sentindo os pecados, sentindo as dores, como um cordeiro manso para ser pregado no madeiro, para que nós pudermos ser salvos, que nós possamos ser salvos pela sua obra, pelo seu ministério, como diz a Escritura. A Escritura é uma propriedade. Isso daqui chama testamento, porque é herança. É a palavra de Deus que ficou para nós. Quando o rico fala para Lázaro, Abraão, ele diz que é um abismo entre eles. Mas quem são os apóstolos? Quem são as tribos de Israel? Quem são esse povo de Deus? Somos nós, hoje. Nós somos apostolados, nós somos os anjos enviados por Deus para falar o Evangelho, para te ajudar. E ali, quando Jesus estava ali em Cafarnaum, fazendo prodígio, expulsando demônio, ganhando alma, o Senhor Jesus Cristo revela seu ministério. E ele diz assim, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. Não era por ele, mas sim por Deus. O Espírito que estava sobre ele, falando, revelando as coisas ocultas. Mas somente aqueles que vinham a Jesus Cristo era o que Deus tocava no seu coração, aqueles que abriam sua mente para ouvir e entender a palavra, aqueles que abriam seu coração, não se fechava, falava, esse homem é louco, esse homem, esse daí é o filho do carpinteiro, como que ele fala de salvação, fala de pão da vida? Mas o Senhor dizia que e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que dá parte do Pai tem ouvido, aprendido, esse vem a mim. Não aquele que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tenha visto o próprio Senhor Jesus Cristo. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. E alguém que comer viverá eternamente. O pão que darei para a vida do mundo e a minha carne. A palavra de Deus. Hoje a palavra está aqui. Porque ele falou, e quando levantar o madeiro ficarão as minhas palavras para ser juízo. Porque ele é voltar à glória do nosso Deus. Timóteo diz lá em Timóteo 3,16, diz aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, pregado visto pelos anjos, crido no mundo, pregado aos gentios e subido à glória de Deus. A qual hoje nós temos o poder, a liberdade, a ligação de pedir em oração, que a Bíblia diz, todos aqueles que pediam oração, que Deus ouve a oração do justo. Em Colossenses 3, versículo 17, diz assim que todos que pedir, fazer por obras ou pedir em oração em meu nome eu farei. Mateus 11, 28 diz assim também, vinde a mim vós que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Porque o ministério é do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ali o Senhor Jesus Cristo, continuando, firmando o seu ministério, diz, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele estava ali para fazer o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha que vir em espírito para ser pregado no madeiro, para sentir as dores, saber a humanidade, conhecer a humanidade, andar no meio do povo.
Quando Filipe chega, Senhor, mostra o Pai que basta. Ele falou, Filipe, estive tanto tempo contigo, tu não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Nós somos um só. João 10,30 diz, eu e o Pai somos um. E a palavra diz assim, este pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram, quem comer o pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga. Ali tinha alguns do Sinédrio, doutores, conhecedores, falou, isso daí nossos pais fizeram no passado. 40 anos vindo o pão, o maná do céu. Mas ele falou, aquele que comeram os pães naquele tempo, morreram. Mas esse que comeu o pão da vida terá a vida eterna, porque vem do Pai, vem de Deus, porque Ele é o próprio Jesus Cristo. E a palavra é o pão da vida. E continuando, Jesus dizendo, muitos dos seus discípulos têm ouvido tais palavras e disseram, dura esse discurso, quem pode ouvir? Quem pode crer? É difícil, você já tinha os ensinamentos, já conhecia a obra, eles praticavam ali as leis de Moisés, acompanhavam o Sinédrio, a maioria, e ter que acreditar num homem que eles viram ali, uma família, e que a pouco o homem começa a falar de coisas ocultas, celestiais, como Nicodemos, conhecedor, mestre. Pergunta ao Senhor Jesus Cristo, como com homem velho como eu possa voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus fala, Nicodemos, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo, nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. É a mesma pregação que Paulo pregou lá em Atos 12. E aqueles homens não conheciam nem o Espírito Santo ainda. Ele falou, então vocês foram batizados no batismo do arrependimento de João Batista, mas o batismo é em nome de Jesus Cristo, e todo aquele que ouviu, chegou 12 homens, foram batizados em nome de Jesus. Em Atos 2, 38, 40 e 41, e Atos 4,4 diz assim, e todos aqueles que ouviram e creram foram batizados em nome de Jesus Cristo e revestidos do poder do Espírito Santo. Aí chegaram 3.000 almas. Atos 4,4 diz, chegaram 5.000 almas. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo teve uma dificuldade imensa de falar o Evangelho, mostrar como em carne e osso, vivo. Porque o povo não acreditava. Queria que ele fosse um mestre, queria que ele estivesse ali como profeta, mas não como salvador. E Jesus Cristo não querendo ser chefe, não querendo ser, só querendo ser um líder, um servidor, para que todos tivessem salvação. Ele não queria fazer exceções de pessoa, de nação, de raça, de cor. Ele queria a multiplicação. E também na multiplicação do pão, ele queria também que não se perdesse nenhum pedacinho, mas colocando um cesto em cada mão de cada apóstolo, 12 cestos, 12 homens de Deus, colhe o que sobrou, para que sirva futuramente a quem necessita de ouvir. Quando Mateus fala, Mateus 11, 28, diz, vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque a paz, o amor, a segurança da fé está em Jesus Cristo. Porque ele sabia que Deus suplia todas as necessidades. Era isso que Jesus Cristo queria mostrar para o povo. Não se preocupe se a sua família está passando por tribulação, se o seu filho está na droga. Dá amor, dá carinho, dá atenção, não desista dele.
Se você é um obreiro como ontem, aquele obreiro preocupado, entrega na mão de Jesus Cristo e faz a boa obra, como diz 1 Pedro capítulo 5, cuidai da minha ovelha, esteja pronto, com bom ânimo. Porque quando chegar o sumo pastor, receberá a coroa da vitória. Porque ele diz lá em João, em João 10, em João capítulo 10, versículo 16 diz: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, mas a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Hoje o Espírito de Deus manifesta sobre aqueles que recebem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro batizou. Pedro, em Atos capítulo 10, Cornélio fala: agora eu vejo que Deus não faz excepções de pessoas, que aqueles animais impuros que apareceu naquele véu para mim, era para que eu pudesse ir até a Cesareia, pregar o Evangelho e levar a palavra de Deus, e todos aqueles que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. E a Escritura Sagrada diz, em João capítulo 11, versículo 25, diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição da vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a ressurreição da vida. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por ela salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Meus amados, o que Deus queria que o povo visse, cresce, ouvisse, buscasse a reconciliação, a transformação, que ainda é tempo para nós alcançar a salvação, porque ainda temos a Escritura e o Testamento em nossas mãos. E se você estiver escrito o livro da vida, como diz lá em Apocalipse 22, você será herdeiro. E ele diz assim: que será, pois, servirdes o Filho do Homem, subir para o lugar onde primeiro estava? Jesus Cristo já estava lá. O Espírito era próprio Deus, desceu, manifestou em carne, com 3 manifestações, se tornou carne, Deus, Filho e Espírito Santo, como o Pai, o Filho e o Espírito, 3 pessoas em uma só, para que concretizasse a salvação. Aquele em 1 Timóteo 3,16 diz Paulo: aquele que veio em carne foi justificado em espírito, visto pelo mundo, pregado aos gentios, visto pelos anjos, crido no mundo e recebido na glória de Deus. Ele diz aqui: e respondeu-lhe Simão Pedro: para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Pedro revelou: ele tem a palavra da vida eterna, tu és o Santo Deus. Conhecido que tu és o Santo Deus. Pedro discerniu que era o próprio Deus. E replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo em vós é o diabo. E referia a ele a Judas, que tinha que entregar Jesus Cristo, para que o sinédrio, que perseguia, que queria ter o domínio,
que queria dominar as coisas de Deus terrestre, não deixava o povo crescer, não dava espaço para as outras nações, era somente eles, santo, só eles mesmos falavam das coisas deles, só eles podiam, como está escrito aqui em João 7, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas quem fala do Espírito, mas o que procura a glória é quem ouviu, esse é verdadeiro e nele não há injustiça, porque veio do céu, de Jesus Cristo. Meus amados, e Jesus continua dizendo, subiu vós outras festas, e por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E disse-lhe Jesus estas coisas, e continuou na Galiléia. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo tinha que morrer para que nós tenhamos a salvação, a vida eterna. Então, se nós não se arrependermos e for batizado em nome de Jesus Cristo, conforme diz Paulo, não no singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas no nome sagrado. Eu sou pai, Eliseu, sou filho de José Adão, e sou espírito, porque sou nascido da graça. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20 diz, e vós não sabeis que o vosso corpo é a morada do Espírito Santo, e vós não pertencem a vós mesmos, mas a mim, porque comprei com bom preço. Então sou espírito, sou corpo, templo, morada de Deus. Mas qual é o meu nome? Eliseu. E para o meu filho ser herdeiro meu, tem que ser registrado no meu sobrenome. Se você quiser ser herdeiro da salvação, que você tenha o batismo verdadeiro nas águas correntes, arrependimento, no Rio Jordão, águas correntes. Não vamos amarrar, ficar preso como o Sinédrio queria dominar, querendo ser líder, ser chefe, amarrar as coisas de Deus, querer que só ficasse ali aqui os judeus, mas nenhuma nação, mas nenhum povo. Hoje nós vivemos num país laico e nós temos que ser flexível, não ser arrogante, prepotente, manipulador, subordinador, mas ser flexível, ter paciência, ouvir as duas partes, ajudar, servir, ser servo, porque o próprio país é laico. E nós temos que ser um servo de Cristo, obediente à palavra de Deus, mas não querendo ser perfeito, mas buscando aperfeiçoamento, porque Deus olhou do céu, não viu nenhum justo sequer, aquele que fala que o seu irmão é errado, no outro dia ele está errando. A Bíblia diz, do jeito que vós mede, vós será medido. Nós devemos uma vida de santidade, humildade, comunhão, participação, juntos, unidos, tanto na família, como no trabalho, como em casa, com os amigos. Nós temos que... A Bíblia diz que o homem santo foge de coisas ruins. O homem santo, ele foge das contendas. Porque em Provérbio diz, aquele que não consegue juntar, não esparrama. Porque depois que esparramar, não ajunta nunca mais. Meus amados, você que tem ministério, não desista. Muitos vão querer passar outros na sua frente. Outros vão estar com ciúmes, querendo amarrar seu ministério. Mas esse ministério de Jesus Cristo nunca vai ser amarrado, nunca vai ser destruído. Lembra de Corá? Não adiantou um levita, né? Que os outros demais que levantou contra Moisés. A própria terra engoliu.
vai chegar a sua hora. Então não vamos perder tempo, vamos ajudar, vamos abrir a porta da casa de Deus, não vamos fazer a casa de Deus de comércio, né? De um tribunal de justiça como o Sinédrio. Nós vamos fazer a casa de Deus uma morada, uma cidade santa. Que as pedras possam ser as 12 pedras, os 12 apóstolos. Que os portões da cidade possam ser 12 portões conforme cada líder de Israel. Que a cidade possa ser de prata, ouro e cristal. Que todos possam usufruir dessa cidade santa, né? Muitos vão te julgar, mas na hora você tem a palavra para dizer para as pessoas: me mostra a tua obra. A pessoa não tem. Eu falei: a minha é essa. Quantas pessoas ajudei, né, passando necessidade? Quantas pessoas eu preguei o evangelho? Quantas pessoas que estão me ouvindo hoje? Só os pobres necessitam de conhecer a palavra de Deus? Não. Doutores, mestres, precisam de conhecer de Deus. O rei Nabucodonosor era um reinado infalível. E Deus fez que ele reconhecesse como Deus poderoso, Criador de tudo. Para que ele temesse ao Criador. Não é o dinheiro, não é os bens financeiros que te dará a salvação. Te trará paz, conforto nessa terra, mas a salvação não traz. Que a Bíblia diz: juntai a prata e o ouro no céu. Valorize o que você tem. Sua família, sua mãe, seus irmãos, nas tribulações. Busca ler Provérbios, a palavra de Deus, o livro da Escritura Sagrada, Provérbios. Tenta conhecer deste Evangelho. Lá em Mateus 28:19, quando ele fala assim, Mateus 28:19, ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome próprio do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. E qual o nome do Pai? Qual o nome do Filho? Qual o nome do Espírito? Como eu já tinha falado, é Jesus Cristo. Quando ele fala aqui, em Mateus 28, versículo 19, diz assim, ó: ide, vai, com a ordem dada aos apóstolos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ide, vai, batiza em nome, no singular. Mas qual que é o batismo verdadeiro que Pedro batizava? Atos 2:38. No livro de Atos 2, versículo 38, diz assim: e respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do vosso pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 41. E então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo crescimento naquele dia de quase 3.000 almas. E Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra aceitaram, e subindo o número de homens, quase 5.000 almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum foi batizado. Mas em nome de Jesus Cristo. Depois da ordem dada. Porque Jesus estava vivo. Que o povo tinha que saber que Jesus Cristo era o próprio Espírito. Aquela carne ia ficar.
para que todos vissem o seu sangue, o sofrimento. Mas disse, no terceiro dia ele ressuscitou. E as marcas das suas chagas estão em suas mãos, para aqueles que, quando ele vir, não crer, verás. Porque a primeira terra que ele amou, não confiou nele. Mas assim a segunda. Que a segunda terra, que somos nós, os estrangeiros, gentios. E no hebraico fala Saufer, aqueles que se ajoelham, que ora. Que Deus abençoe a todos. Não seja como Sinédrio. No grego fala assembleia. Mas vamos ser a Assembleia de Deus, um povo de Deus, com amor, paz, honestidade, valorizando, não desfazendo, ajudando um cidadão reconstituído, uma sociedade reconstituída, uma família reconstituída. Então que Deus abençoe você, você que está passando por prova, tribulações, orem muito, põe seu nome, peça em nome de Jesus, ore. Ó Senhor, Tu és a magnificência, o poder, a honra, a majestade, tudo que vem diante de Ti é das Tuas mãos, a riqueza e a pobreza vem de Ti, Tu dominaste sobre nós como chefe, tudo que há no céu e na terra é Teu, e da Tua mão a força e a grandeza sobre todas as coisas. Porque Ele opera com os anjos do céu sobre a humanidade da terra, e não há ninguém que possa estovar sua mão, nem diz-lhe que fazer. Em Salmos 24, versículo 1 diz, do Senhor a terra, a plenitude, o mundo e tudo que nela vive. Que Deus te abençoe. Que você guarde no seu coração esse ensinamento, esse evangelho verdadeiro. E a revelação. Muitos ouviram e não entenderam. Olharam e não enxergaram. Blasfemaram. Porque falava de si próprio. E como o Senhor Jesus Cristo ali ensinando. Como que você sente isso tudo? Sabe de tudo isso? Naquela época, 350 depois de Cristo, até na época dos 70 depois de Cristo, depois do ano Abib, 3 anos e meio, concretizou todo o ministério de Jesus Cristo, e todos pôde enxergar e saber que somente o seu nome salva. Tudo que pedires em meu nome eu farei. Então que Deus te abençoe, te guarde, que possa derramar o bálsamo de bênção, né? De graça, né? De amor sobre você. Que Deus abençoe. Assim o ministério vai crescer, o reino de Deus vai crescer, você vai abandonar os vícios, você vai começar a valorizar a sua família, os amigos, trabalho, a sua vida social e agradecer a Deus por tudo, porque há um ministério ainda em sua vida. Se você, a partir da hora que você fala da palavra de Deus, você já está trabalhando. A partir da hora que você vive em doutrina, você já está trabalhando no reino de Deus com a sua postura. A partir da hora que você vive honestamente, paga suas dívidas, tem sua família certinho, não deve satisfação para ninguém, você está certo com Deus. Segue a sua vida. A salvação individual. Aquele que cuida, examina a Escritura e guarda e vive, e ela salvará tanto a ti como os que te ouvem. Então, cuida de você mesmo e que Deus vai te abençoar muito. Que Deus te abençoe. Obrigado por ouvir a mensagem. Muitos tentaram, né, fazer barreira, muralha, né, de Jericó. Mas eu tenho fé no tocar da trombeta, na 7ª volta. Deus vai pôr a muralha por terra. E minhas palavras não vão cair por terra, porque são palavras do nosso Deus. E logo Deus vai ter um ministério. Esse ministério que o Satanás quer ocultar. Como quis fazer com Jesus Cristo, 40 dias no deserto. Comigo não vai acontecer. Porque eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo. E eu sou herdeiro da tua graça.
Eu agradeço a todos pela atenção. Amém. Obrigado.